quero desejar um feliz sábado a todos. Dizer que eu estou muito feliz de estar aqui. Eu estava ali sentada, estava emocionada. O meu filho falou: a mãe já está chorando. Que eu sou muito emocionada, irmãos. Não reparem. Mas eu estava emocionada, lembrando também que a última vez que nós viemos aqui participar de um culto, eu e o Michelson, o pastor Michelson hoje, quando ele era um estudante, apenas um estudante de jornalismo, nós éramos noivos em 1995, já faz algum tempo, né? 27 anos já. E eu estava emocionada pensando, lembrando, né, daquele dia e pensando em quanta coisa Deus fez nesses 27 anos, quantas coisas Deus realizou por nós, coisas que a gente nem sonhava. Amém, glória a Deus. E Deus é muito bom. Amém. E hoje nós estamos aqui em condições tão felizes com a família que Ele nos deu, né? Nossos 3 filhos, né? A família aqui junto, uma ocasião tão feliz para um batismo, né, do Marcelo, que vai ser o nosso novo agregado na família. E tantas bênçãos para recordar, tantas vitórias que Deus nos deu. Uma vitória significa que houve uma luta, né? Sem luta não há vitória. Então, muitas lutas nós passamos, muitas provas temos passado ainda, mas confiamos nesse Deus que tem nos abençoado, tem nos guardado esses anos todos. E hoje, justamente, a lição fala disso, da nossa esperança indestrutível. Só podemos ter essa esperança porque nós confiamos nesse Deus que nós servimos, porque nós o conhecemos, nós sabemos que Ele é fiel. Então, como ela falou, quantas vezes a gente passou ou vai passar por situações terríveis, né? Não só difíceis, como terríveis. Eu já passei por várias difíceis na vida. Eu acho que a mais terrível foi agora, há 1 ano e 10 meses, quando nosso pai faleceu de Covid. Ali eu acho que foi a mais terrível de todas, né? E são momentos que parece assim que a gente não vai suportar. A gente chega ao nosso limite, parece que não vamos ter forças, né, para suportar aquilo ali. Mas depois que passa, a gente vê como Deus é maravilhoso até nesses momentos, como Ele segurou as nossas mãos, né, e esteve presente em todos os momentos daquela situação difícil. Então, esse Deus não mente, né? Ele é maravilhoso demais. Porque vocês não imaginam a emoção, a nossa emoção. Eu falo assim, no geral, né? Porque todos nós, era um grande desejo conhecer essa igreja, conhecer vocês. Então vocês não têm ideia do que é para nós estarmos aqui face a face com vocês. Isso é algo tão maravilhoso que pode ser a primeira vez e quem sabe pode ser a última, porque a última aqui, porque temos um encontro marcado na eternidade, né? E quem não tem essa esperança? Quem é que não tem essa esperança? Né? Isso é maravilhoso demais, irmãos. Porque, desculpe as minhas colegas, mas eu acho que eu fiquei com a cereja do bolo. A lição de quinta-feira, para mim, foi uma lição muito especial. Não é à toa que o autor da lição pede para ler, não sei se os irmãos perceberam, mas ele pediu para ler o texto de Hebreus 12 ali 3 vezes. Sim. Isso quer dizer que era para inculcar mesmo na nossa mente, para a gente não esquecer, porque esse texto é muito importante. Eu gosto de quando eu estou estudando, seja a lição, seja a Bíblia ou outra matéria, eu gosto de pegar algumas frases importantes assim para resumir, né, ter um contexto geral do assunto. E aí nós temos os títulos, por exemplo, da lição dessa semana, né? Esperança indestrutível. E aí a gente já viu todo o contexto, que combina bem. A lição de quinta é a disciplina do nosso Pai. E durante ali o texto da lição, tem uma outra frase que fala assim, ó, Deus nos instrui na escola da fé, que combina muito com o assunto. Aqueles que estudaram, acho que vão pegando aí o contexto, né? E por que o autor da lição pede para ler 3 vezes o texto de Hebreus 12, 5 a 13?
E ele explica ali, ó, ler o capítulo 12 de Hebreus é como ganhar um par de óculos de leitura, sem os quais nossa visão ou compreensão das dificuldades sempre será confusa. Então, sempre que nós estivermos passando por dificuldades, por provações, por crisóis, vamos pegar o texto de Hebreus, capítulo 12, e ler com bastante atenção. Uns erwartet ein Landkreis der Freud, ja, wir gehen es im Glauben schon sehen, doch Herr Jesus denkt seinen bereit, eine Heimat so herrlich und schön. Oh, es wird nicht mehr lang, bis der Vater uns Droben verlangt. Bitte sei jetzt weiterhin mit uns Esteja conosco agora a seguir und segne auch den Prediger, damit uns zu Herzen spricht. abençoe também o pregador para que ele possa falar ao nosso coração. Amém. Das bitten wir dir im Namen Jesu. Isso te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Feliz sábado? Tudo bom com vocês? Ai, que bom, né? Também tô feliz, a tia Cláudia tá feliz porque vocês estão aqui na casa de Deus. Eu vou contar pra vocês uma linda história que tá escrito aqui, ó. Neste livro que é a Bíblia, a palavra de Deus, né? Papai e mamãe contam várias histórias que estão aqui neste livrinho. Aí Davi era pequenininho, ele era um pastorzinho. Ele gostava de cuidar do quê? De ovelhas, isso mesmo. Feliz sábado. Feliz sábado. Eu pensei em ficar aqui embaixo, que é mais perto, mas eu não vou perder a oportunidade de pregar no primeiro púlpito, né? Eu sempre que venho aqui, fico imaginando quantos sermões foram proferidos deste púlpito de madeira, os pioneiros, né, que passaram por aqui, pastores já da história do Adventismo que pregaram deste púlpito. Então eu preferi ficar aqui em cima também, junto com meu amigo, meu irmão Carlson, Eliseu Carlson. Quando a gente está ali sentado e vai pregar, a gente fica pensando em mil coisas. Como eu devo começar? O que eu devo falar? Quais devem ser as palavras introdutórias? E não foi fácil, porque eu pensei em muitas coisas, né? Pensei em começar de muitas formas. Eu vou deixar que o Espírito Santo conduza, né? E enquanto a minha esposa falava aqui da primeira vez em que nós estivemos em Gaspar Alto, 27 anos atrás, e pensar que quase 30 anos se passaram e foi tão rápido, parece que foi ontem. Tá certo, eu não tinha barba branca e eu tinha cabelo castanho, mas tirando essas mudanças assim no exterior, por dentro a gente ainda é praticamente o mesmo, né? Ainda me sinto aquele menino, estudante, cheio de sonhos, de projetos, de esperança, maravilhado quando estive aqui alguns dias conversando com pessoas que já faleceram, inclusive, pioneiros. Na época ainda havia netos. Eu creio que hoje já é bem difícil, né, encontrarmos netos dos primeiros pioneiros. Eu conversei em São Paulo com o Evaldo Gels, que era bisneto, né, bisneto de Guilherme. E hoje nós temos aí os trinetos. Não, o Evaldo era neto, né, de Guilherme. Hoje nós temos talvez um outro bisneto e mais trinetos mesmo, né? E eu louvo a Deus porque Ele colocou em meu coração naquela ocasião, quando eu tinha que decidir o meu projeto final de curso, de jornalismo, TCC, Ele colocou em meu coração escrever um livro sobre a chegada do Adventismo ao Brasil. Irmão, Samuel, peça o seu livro, por favor. O meu eu já dei lá para a guia, lá em Blumenau, e ficou por lá mesmo, né? Mas ele tem aqui o dele, eu quero mostrar para vocês. Essa aqui é a nova edição. Você deve se lembrar daquele que era menor, capa preta, com barquinho. O barquinho continua aqui, né? Que é o símbolo da chegada da mensagem do Adventista ao Brasil. E eu louvo a Deus porque essa história foi preservada, o nome dos pioneiros, das famílias iniciais aqui da história do Adventismo foi preservado. E mais trabalhos têm surgido, outros têm feito aí dissertações, teses doutorais, e eu louvo a Deus por isso, né? De modo que estar aqui hoje é realmente algo muito especial. Muitas emoções passam, né, pela mente, pelo coração,
E eu tenho que me controlar porque a Débora consegue falar chorando, eu já não. Se eu me emociono, eu travo, e aí não vai ter sermão. Então, vou me segurando um pouco aqui. Irmãos, eu quero que vocês pensem agora o que foi há 127 anos, o momento em que os pioneiros, né, também entregaram a vida para Jesus. 127 anos atrás, Guilherme Bells, Johanna Bells, alguns membros da família Luke, Trum, Schirmer, Olme, foram batizados, alguns lá em Brusque, no segundo batismo adventista no Brasil. E 3 dias depois, aqui em Gaspar Alto, nesse mesmo regato, não sabemos o ponto exato, mas foi neste Ribeirão, aqueles pioneiros que, com muito sacrifício, com muito esforço e também coragem, porque naqueles tempos era muito difícil você aceitar uma fé diferente, sabatista, que cria na volta de Jesus, que não aceitava alimentos que Deus não aprova em sua palavra. Enfim, vocês sabem como ser adventista é, porque a maioria aqui também é adventista. Como é difícil nos adotarmos uma vida semelhante à dos apóstolos, dos primeiros cristãos, daqueles que não só passavam frio, não só eram apedrejados pela rua, não só eram chamados de Verflucht Sabatisten, sabatistas malditos, mas também eram queimados em fogueiras. Eram lançados nas arenas para as feras comerem. E morriam cantando, louvando o nome de Deus. Todo esforço que eventualmente fizermos para Deus, comparado com esse, é tão pequeno, na verdade. E eu fico feliz de, nesse momento, poder selar a vida do Marcelo Faceto, que entrou para a família de um modo assim, inesperado, né? Marcelo que passou por tantos caminhos. Se eu fosse contar aqui em detalhes a história dele também, é algo impressionante. Marcelo já andou por caminhos espiritualistas, por outras religiões, budista, e finalmente Deus o está chamando para, do alto dessa experiência toda, ele aceitar o Evangelho puro de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu estudei a Bíblia com o Marcelo, com esse Marcelo, com o outro foi um pouco diferente a história, e o Marcelo é uma pessoa muito honesta, muito sincera. Eu comparo o Marcelo mais ou menos com o apóstolo Tomé. E eu gosto de Tomé, porque ele era o apóstolo das perguntas sinceras e inteligentes. O estudo bíblico com o Marcelo não é tão simples, porque ele pede a palavra e ali eu penso, lá vem pergunta interessante, desafiadora. E eu tenho certeza que o Marcelo, preparado do jeito que está, ele vai, com a minha irmã, ser um instrumento de salvação na vida de muitas pessoas. Amém. Ele vai levar avante essa mensagem para muitas pessoas. E um dia, em breve, estaremos todos juntos na Canaã Celestial. Amém. A minha emoção é indescritível de estar aqui nesse local, nesse momento, né? O frio nem incomoda, de tanta emoção. E eu fico feliz de repetir, né, um gesto que tem sido feito ao longo dos séculos, que é o de ir a todo mundo, ensinar e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Neste momento eu quero então fazer isso, obedecendo a ordem do Mestre. Querido irmão Marcelo Faceto, atendendo ao seu desejo, a sua escolha pessoal livre de entregar a vida ao nosso Senhor Jesus Cristo, neste momento, como ministro do Evangelho, eu tenho a grande alegria, o privilégio de batizar você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Amém.
vamos conhecer esta casa, que possui materiais do primeiro colégio adventista, que foi construído junto com a igreja, lá, a igreja em Gaspar Alto. Essa casa também fica em Gaspar Alto, próxima à igreja. Depois ela foi desmontada, porque é em estilo enxaimel, e no estilo enxaimel é feito desse jeito de propósito, com vigas de madeira, para que possa ser desmontada. Essas vigas são desmontadas e levadas para outros locais. Então, trouxeram para cá, restauraram, e hoje tem uma família que mora aqui. E o local, olha só que bonito. A mesa da escola superior, onde os alunos almoçavam, jantavam em cima. Foi aqui em Gaspar Alto. Este aqui é o museu aqui da Igreja Adventista, da primeira Igreja Adventista no Brasil. E esse museu tem peças antigas, as fotos de muitos pioneiros, fotos da igreja durante a história, foto do primeiro colégio. Aqui tem o banco da primeira igreja, também o banco da segunda igrejinha. Eu usei nesse imóvel da minha esposa, eu usei... Uma mala de viagem, sem rodinha. Eu preferi, assim, não é ainda encerramento da nossa expedição, né, porque nós teremos amanhã ainda Pomerode, mas Pomerode vai ser um passeio assim mais turístico mesmo, né? Esse aqui eu diria que é o momento, o ápice do nosso passeio no que diz respeito à parte histórica. E eu fiz questão de que nós concluíssemos essa expedição no que diz respeito à parte histórica adventista no Cemitério da Esperança. Amém. No meu livro eu conto dos 3 lugares que mais me emocionaram em minhas pesquisas. E foram 3 cemitérios. O de Battle Creek. É impossível você chegar ali e ver o túmulo da família White. E era um pôr do sol quando eu estive lá. O pastor Tim foi o nosso guia. Naquela ocasião foi um momento assim, muito especial. Ali estão Ellen White, Tiago White, os filhos, as noras, né? Estão todos juntos assim num túmulo familiar, digamos, né? Com pedras ali, memoriais. E de imaginar assim que na ressurreição, quando Cristo voltar, né, toda aquela família ali vai se levantar e vai para o céu com Jesus, né? O outro cemitério foi o de Rolante, Fazenda Passos. Eu estive lá pesquisando também, porque a região de Rolante ela é assim, um celeiro, né, de muitos pioneiros. Roberto Rabelo veio de lá, né? Família Mendes, família Oliveira, família Reis, Azevedo, nomes assim importantes de obreiros que trabalharam, né, deram muito da sua vida, seu tempo e disposição para a obra adventista, né? O pastor Roberto Rabelo foi o primeiro a trazer o programa, a rádio, né, evangélica para o Brasil. Não só adventista, mas o primeiro programa de rádio evangélica no Brasil. Foi a Voz da Profecia. Lá também, Rolante, Fazenda Passos, legou ao Brasil o primeiro pastor brasileiro ordenado ao ministério. Tem uma foto lá no museu, José Amador dos Reis. Ele morreu com 40 e poucos anos, de pneumonia, de tanto fazer batismos como o que eu fiz hoje. Só que muito mais gelado, né? Lá nos Pampas Gaúchos, né? No inverno, muito frio. E ele trabalhava muito também, dedicou-se demais à obra de Deus.
e infelizmente bem cedo ele faleceu. Foi o primeiro pastor brasileiro ordenado ao Ministério Adventista, em 1920. E o que me chamou a atenção naquele cemitério lá em Rolante, lá na Fazenda Passos, que fica atrás da igreja de Rolante, é que, curiosamente, diferentemente dos cemitérios pequenos, assim, mais paroquiais, né, comuns, que tem um corredor central e túmulos de cada lado. Aqui é um pouco diferente, né? Mas tem uma coisa que é a mesma, o mesmo detalhe que eu vi lá, já vou contar. Corredor central, os túmulos do lado, digamos assim, aqui está o corredor, os túmulos do lado de cá, eles têm assim a cabeça do túmulo oposta ao corredor, os pés dos túmulos para o corredor. Era de se esperar que os túmulos do lado de cá estivessem invertidos, né? A cabeça do túmulo para cá e os pés para o corredor. Mas não, todos os túmulos estão voltados para a mesma direção. Cabeça do túmulo aqui, estradinha, cabeça do túmulo aqui, pé do túmulo aqui, para lá. Eu achei aquilo diferente, perguntei para o meu guia, né? Por que os túmulos aqui estão voltados para aquela direção, todos eles? Aí ele falou assim, você sabe que direção é aquela? Não é a minha região aqui, eu estou meio perdido, mas não sei. É o Oriente. O que vem na mente na hora? Grande conflito. Surge logo no Oriente uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. À medida que ela se aproxima, ela se torna radiante. É a nuvem de anjos que rodeia o Salvador. Os pioneiros pediram para ser sepultados voltados para o Oriente. Você pode pensar assim, mas é um detalhe tão insignificante, porque se eu ressuscitar de costas, eu me viro na hora e vejo Jesus. Não. Lembra qual foi o primeiro texto que eu usei na nossa expedição? Hebreus 13:7. Até na morte eles testemunham. Então qualquer pessoa que for ao cemitério vai perguntar isso, como eu fiz. E vai ver como eles morreram crendo na esperança da volta de Cristo. Então os pioneiros, mesmo que estejam descansando aqui, inconscientes, dormindo, como Jesus compara no Evangelho, eles ainda falam, porque morreram fiéis à promessa. Então, na vida e na morte, eles estão aqui ainda testemunhando para nós, né? Então, nesse túmulo aqui estão os restos mortais de Johanna e Guilherme Bels. Você já sabe quem eles são, né? Por isso que está aqui o pioneiro, né? Os pioneiros, os primeiros conversos ao Adventismo. Em 1890, ele começou a guardar o sábado com a esposa. Dos 6 filhos, 3 moravam com eles, e os mais novos então também abraçaram a fé adventista. E aqui eu quero contar 2 milagres para vocês. August e a Gertrude Ohm, eles não estão sepultados aqui, né, mas foram pioneiros e grandes amigos da família Bels. E o que aconteceu? Como eu disse, o Bels tinha 6 filhos, 3 solteiros, moravam com eles, os 3 abraçaram a fé adventista assim, juntamente com os pais. Os outros 3, mais velhos, não quiseram saber de imediato inclusive a filha nem se converteu. Mas um dos filhos mais velhos, o Francisco Bels, ele era recém-casado, e quando o pai, que toda pessoa que se converte, ela quer que os outros também tenham essa alegria de conhecer Jesus, a palavra e a mesma esperança, né? E logicamente que o Guilherme Bels começou a pregar para todos, para a família, para os parentes, né? E aí o Francisco disse assim, pai, a gente é muito, muito jovem ainda. Eles gostavam de tomar uma bebidinha, né? Participar de um bailezinho e coisas assim, né? E ele falou, pai, a gente é muito novo ainda, deixa para mais tarde, para outro momento, né? E aí o que acontece? A esposa do Francisco, ela adoeceu. E ela ficou gravemente doente e parecia que ela ia realmente perder a vida, né? E numa ocasião em que ela estava assim bem mal e parecia que realmente não ia durar muito tempo, ele sentiu assim o peso, né, de como a vida é tão assim fugaz, tão frágil, né? E conta a história que eu ouvi aqui dos descendentes, que ele sai de casa, vai para aquele riachinho ali, né, pro ribeirão aqui de Gaspar Alto, não sei o local exato, mas ele se ajoelha na beirada do rio e ele pede perdão para Deus. A oração dele foi mais ou menos assim, né? Senhor, me perdoe, porque eu estou sendo tão mesquinho, né, de querer dedicar a minha vida a Ti somente na minha velhice, quando como jovem nós podemos fazer tanto para Ti. Então me perdoa, e se for a Sua vontade, cura a minha querida esposa. Quando ele volta da oração, entra em casa, a esposa está em pé, curada. Então foi o primeiro milagre, assim, não foi o único, obviamente, mas o primeiro grande milagre operado por Deus para mostrar, estou com vocês, pequenino povo, estou com vocês. A esposa do August Ohm, a Gertrude, essa já vivia muitos anos doente.
ela mal conseguia fazer os trabalhos domésticos, assim, né? Sempre acamada. E ela ficou sabendo da cura da esposa do Francisco Bells. E ficou curiosa, mas por que eles estão guardando o sábado? Que mensagem é essa que mexeu com essa família? O que aconteceu? Ela, por si mesma, na cama, começa a ler a Bíblia. A estudar a Bíblia, como nunca tinha feito. E estudando a Bíblia dia após dia, ela encontrou a mensagem do sábado também. E no seu coração, ela se converteu. Aí um dia, quando o marido voltava da roça com a enxada nas costas, ele encontra a Gertrude em pé, fazendo almoço, cantarolando feliz da vida. Havia sido curada pelo mesmo Deus que havia curado a esposa do Francisco Bells. E ela diz: querido, eu descobri por que os Bells estão guardando o sábado. Vamos guardar também? Ele relutou, mas depois de um tempo estudando a Bíblia também, orando, ele aceitou a mensagem do sábado. E aí com essas pessoas, né, eu disse a vocês, quando o pastor Frank Westphal, ele vem ao Brasil, ele organiza essa igreja de Gaspar Alto, a primeira igreja do Brasil, adventista do Brasil, o Guilherme Bells é colocado como o primeiro diácono e o August Olme, primeiro ancião de igreja. Então eu disse até para vocês, em algum momento aqui já nessa expedição, que se alguém aqui é ancião de igreja, Olme é o nosso... Eu sou ancião lá em Tatuí também. Ele é o nosso patrono, né? E se há algum diácono aqui, Guilherme Bells é o nosso patrono, certo? Então são histórias lindas demais e eu penso assim que a vida deles não foi em vão. Apocalipse 14, verso 13, diz assim, ó, e vejam se não é o que estamos vendo aqui agora. Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreva, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem de suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Louvado seja Deus. Amém. A obra deles os acompanha, né? Estamos aqui no século 21, não era para estarmos mais aqui, né? Mas ainda estamos aqui. E estamos falando deles. Estamos lembrando deles, estamos sendo inspirados por eles, ainda que inconscientes. O pastor Gustavo Storck foi um grande pastor também, a CPB tem um livro sobre a história dele, é posterior um pouco, né? Mas também dedicou a vida ao ministério. E aqui do lado, é difícil para mim agora falar desse homem, sem me emocionar, né? Porque eu conheci o pastor Anísio. Eu pude visitá-lo antes dele falecer também, inclusive, né? E eu era estudante ainda em Florianópolis, de jornalismo, e tinha dificuldades, estava me formando já, e tinha dificuldades de conseguir emprego por causa do sábado, né? Em jornais, em editoras. E toda vez que eu visitava o pastor Anísio no escritório dele, ali na Associação Catarinense, naquela associação onde nós estivemos, né? Ele perguntava: e aí, Michelson, já conseguiu um trabalho? Pastor, tá difícil, espera um pouco. Ele pegava lá uma pastinha com vários cartões de visita, porque ele fazia muitos contatos missionários com autoridades. O Esperidião Amin, que foi governador daqui do estado, admirava demais esse homem. Só que tem uma declaração do Esperidião Amin agora, na última. Você pegar as declarações dele que ele deu agora no contexto político, tem uma declaração confirmando isso aí, sobre não deixar nem um resquício de mágoa. Ele citou um verso de Hebreus, que me fugiu da memória agora, mas que fala sobre este assunto. E ele citou isso num discurso dele. É isso aí. Ele tinha livre acesso às mais altas autoridades. Um homem de uma humildade tremenda, né? E um comunicador. Por isso que eu me inspiro muito nele, né? Porque ele era um pastor jornalista, assim, nato. Nunca estudou jornalismo numa faculdade, mas era nato, escrevia. Tinha o primeiro programa de TV aqui em Santa Catarina, ele que dirigiu, né? Era o Fé para Hoje, se não me engano, ou Gotas de Fé, alguma coisa, Gotas de Fé. E tinha um programa diário no Novo Tempo também, que é a Análise do Fato, né? E eu lembro da voz dele, assim, uma voz possante, né? Então o pastor Anísio foi uma inspiração muito grande para mim. Com certeza eu choraria muito mais se eu tivesse conhecido esse casal aqui, né? Mas eu conheci apenas pelos registros e pelas histórias contadas. Mas este homem eu conheci pessoalmente. Então eu tenho certeza que aqui vai ser uma festa em breve, quando Jesus voltar, né? Eles vão se levantar, vão se abraçar e nós os encontraremos, né? Se não aqui na subida para encontrar Ele disse, Jesus. pastor Michel, que isso aqui vai ser um rombo. Ele disse bem aqui. Ele não estava aqui, ele disse para mim.
descalço, sabe do jeito que ele falava, né? Quero que você arrume um jeito de eu ser sepultado aqui. Ele pediu, né? É. Diz, mas pastor, o senhor é mineiro, não tem a sua família lá em Minas? Eu conheci ele, porque antes de você conhecer, eu já conheci ele, foi durante 4 anos pastor do IACS, né? Ou seja, fui aluno de Bíblia dele. Foi que a pouca motivação de pregar ele que nos trouxe, né? Fora os conselhos que ele me deu. Muito sábio, né? Eu não espero ver Jesus voltar em vida, né? Mas vai que acontece algo antes. Se aceitar um Chagas aqui, acho que pode aceitar um Borges também, né? É só entrar no condomínio, mas deixa eu terminar a história. Conta pra nós. Aí eu disse, convencendo ele que não era muita vantagem, porque primeiro tem que ser morador para ter um determinado privilégio no condomínio, né? Mas não tem cidadão benemérito, assim, honorário? Não, aí tem algumas proteções aí, né? Mas qual é o motivo principal? Esse cemitério é pequeno, mas vai ser um rombo, ele disse. Mas quando Jesus voltar, isso aqui, tu não vai ver nada no lugar, né? Porque a ideia era a seguinte, que tem muitos adventistas e que muitos aqui vão ressuscitar, né? Sim. Eu não sei se eu vou ser enterrado aqui também, né? Ora, mas calço pode, né? Eu tô pagando o condomínio, né? Irmãos, uma coisa que me impressionou quando eu me tornei adventista, né? A gente consegue sorrir no cemitério. A gente consegue falar de coisas boas no cemitério. Porque para nós a morte é apenas um sono breve, né? Diferentemente do que eu antes cria e nem sabia se eu reencontraria meus queridos, e era um desespero, né? Vocês precisam assim, saber, né, da força que Deus me deu para poder pregar no sepultamento do meu pai, coisa que eu pensava que era impossível. Mas eu pensei, eu preciso dar esperança para essas pessoas, né? Preciso falar da volta de Cristo, é uma oportunidade tremenda, né? E Deus, ele fortalece a gente, Deus nos dá esperança, e eu louvo a Deus. Porque essa mensagem me alcançou um dia, com 18 anos, né? Eu louvo a Deus por tudo que Ele tem feito em nossa vida, porque Ele me deu uma esposa maravilhosa, filhos maravilhosos, e essa família aqui, né? Essa família adventista aqui, para mim é muito especial, muito preciosa. É a menina dos olhos de Deus. Ele ama muito vocês. Ele tem um carinho muito especial por essa igreja. E Deus não suporta que pessoas e demônios se levantem contra essa menina dos olhos dele. Ele protege essa igreja. E eu espero que nós possamos permanecer todos firmes, né? Se dormindo ou não, não importa. Porque dormindo vai ser um piscar de olhos. E se vivos, quem sabe fazendo parte dos 144 mil. Esse povo que vai permanecer firme até o fim. Deus sabe. Permaneçamos nós hoje, né? Cada dia fiéis a essa mensagem. Eu quero terminar, não sei se o Eliseu tem mais alguma palavra. Eu quero fazer uma oração nesse local aqui. Então eu convido todos a pensar, né, no legado dos pioneiros, pensar na nossa esperança. Nós temos uma âncora relacionada com o passado e uma esperança que aponta para o futuro, né? Pastor, só um pouquinho. Agora eu lembrei, tinha uma irmã que falou aqui da professora Jurema. A esposa, né? Foi colega da professora Jurema. Eu fui colega na época deles lá no colégio. No IAE. Do pastor Anísio Chagas e a irmã Jurema, esposa Jurema do pastor... mais alta que ele. Mas veja os desafios que as mulheres de pastor enfrentaram. Na história da professora Jurema, e isso depois eu falei para ela, que nunca saiu da minha mente o exemplo que ela deixou. Porque quando eles foram transferidos de São Paulo para o IACS, nós ficamos esperando o novo pastor, que mudou. E quando chegou só a professora Jurema, num Gordini. O pastor Anísio tinha ficado num concílio. E ela chegou com uma ou duas criancinhas, não lembro bem, mas tinha um menino pequeno. E ela chegou naquele Gordini, veio de São Paulo, sozinha com as crianças, para assumir o lugar do esposo, porque ele não pôde chegar, né? Impressionante. Vamos orar então nesse espírito, né? E agradecer a Deus por esse sábado maravilhoso. Para mim foi memorável, né? Muito especial. Vários sonhos realizados no mesmo dia, né? A propósito, né? Eu não pude visitar o museu com vocês porque nós visitamos a irmã Esther Schirmer, né? Ela tem 91 anos e que bom que o irmão Max, o irmão
Schirmer, né, me levou até lá porque ela já sabia que eu estaria lá com ela, porque o irmão Edgardo Wutk, que mora em São Paulo, mas é um apaixonado por essa história, ele é descendente dos Bells, ele já tinha ligado para ela e falou, ele vai passar na sua casa. E foi muito bom ter estado lá. Fiz uma oração com ela. É uma senhora assim que já está bem alquebrada, né, pela idade, mas uma memória ainda, né, perfeita, lúcida, né? E ela mostrou lá a mesa que pertenceu à Escola Superior de Gaspar Alto, está na casa dela, né? E enquanto eu conversava com ela, tirava foto da mesa, 2 passarinhos, não conheço a espécie, mas lindos demais, multicoloridos, pousaram na janela. E aí eu fiquei sabendo que todo dia ela dá frutinha para eles. Eu filmei isso, né? Então foi um momento especial também. E eu me sinto um privilegiado assim quando posso encontrar pessoas, né, de longa data e que podem nos trazer assim experiências, motivação, né? É algo muito especial. Vamos orar então, nos despedindo também do sábado que tivemos e agradecendo a Deus por tantas bênçãos, né, que Ele nos concede. Santo Deus, maravilhoso Pai, muito obrigado, Senhor, porque aqui neste local especial nós concluímos mais uma etapa da nossa expedição na Trilha dos Pioneiros. Obrigado porque a história dos pioneiros, desses bravos homens e mulheres que dedicaram a vida ao Evangelho, ainda hoje nos inspira, nos motiva, e nós queremos, Senhor, se for essa a Tua vontade, concluir a obra que eles começaram. Obrigado pela vida dos Bells, obrigado pela vida dos Schirmer, obrigado pela vida do pastor Gustavo Storck, Anísio Chagas e esposa e outras demais famílias, Luke, Trum e todos os pioneiros que, por causa deles, um dia essa mensagem nos alcançou também. Que nós possamos passar à frente esse legado, possamos dedicar nossos esforços, tudo que temos e somos para pregar o Evangelho e um dia, juntamente com os pioneiros ressuscitados, estar para sempre com o nosso amado Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigado, Senhor, porque trouxeste aqui este grupo. Nós oramos para que eles voltem depois para suas casas, motivados e levando avante também essa mensagem, esse legado, essa história. Amém. Nós oramos por este sábado maravilhoso que nos deste, te agradecemos. Obrigado pelo batismo, obrigado pelo culto, obrigado pela calorosa recepção que tivemos aqui dos irmãos. Continua abençoando essas famílias, Senhor, provendo-lhes o sustento, a fé, tudo aquilo de que eles precisam. Nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.